Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre o WebStorm. Hoje vamos cobrir toda a parte de Git aqui e que ajuda a gente a comparar o código, lidar com versionamento, subir código para GitHub, GitLab, Bitbucket. Vou mostrar uma das melhores ferramentas que tem aqui, ferramenta de comparação de branch, plugin para ter informação como essa, quem foi que fez o commit, data, texto do commit. Vou entrar aqui nas configurações do WebStorm. Vou mostrar os plugins aqui que eu tenho instalado. Aqui para esse recurso, similar ao Git Blame lá do VS Code, a gente tem esse plugin chamado Git Toolbox. Então ele vai fazer esse papel de dedo duro aqui, apontando quem é que fez o commit em cada linha de código. Também tem como mostrar informações aqui no footer da IDE. Outra ferramenta aqui interessante que eu uso, me perguntaram do último vídeo, é o tema. Eu não uso um plugin aqui para ícones, eu uso os ícones aqui padrão da IDE, fica bem similar ao VS Code. E para deixar o fundo, o texto numa cor diferente, eu gosto de usar esse tema aqui. É o que chegou mais perto do tema Drácula, mas com umas cores de fundo um pouco mais escuro. Então eu uso isso. Aqui eu quero mostrar os recursos que tem. Se você olhar aqui na IDE, vai ter um ícone desse de Git. Se não estiver aparecendo aí, ele pode estar oculto. É só clicar nessa opção dos 3 pontinhos e ir habilitando. Aqui tem essa opção de pull request. Essa primeira opção que eu quero mostrar aqui, quando você integra a IDE aqui com o seu GitHub, você consegue analisar, comentar, fazer qualquer coisa que faria na interface do GitHub, por exemplo, ou GitLab, fazendo por essa guia. Vai aparecer as informações aqui que está aguardando ser revisado, vai mostrar comentários, vai ter toda a interface completa aqui para análise de pull request, podendo tanto criar e aprovar por aqui. Esse outro ícone aqui, que é o de commit, é um dos mais úteis que tem. Eu utilizo um plugin aqui também para poder cuidar do texto para manter sempre no padrão do Semantic Release. Então a gente segue a convenção do Conventional Commits, a gente escreve sempre com prefixos. Esse projeto que eu estou mostrando aqui de exemplo, Elegance Tailwind Utilities. Isso aqui é um projeto que eu fiz, uma lib para Tailwind, em que eu crio ali utilitário de classe que eu acho que faz mais sentido a nomenclatura e com uma sintaxe mais simples para precisar digitar menos. Aqui eu uso esse plugin aqui integrado para me ajudar a escrever essas mensagens com o prefixo. Então, só mostrar aqui novamente, na opção de plugin, eu uso esse conventional commit e ele vai me ajudar a escrever. Aqui, esse último commit que eu fiz foi um commit break change. Então, ele já me ajuda a escrever no padrão. Aqui, se eu apertar Ctrl espaço, ou se tiver no Mac, que é o meu caso, Shift espaço, ele dá um autocomplete dos prefixos do Conventional Commits. Então aqui eu posso pegar qualquer um dos prefixos, vou pegar aqui fit, que seria para criar uma nova funcionalidade. Aqui eu aperto 2 pontos, ele já dá espaço e ele pega um histórico de tudo que já tinha sido digitado aqui no projeto. Então isso aqui ajuda demais no ganho de tempo. Outra ferramenta que eu tenho usado, da própria JetBrains, é o assistente AI, porque ele consegue gerar para mim mensagens de commit. Se eu fizer uma alteração aqui qualquer, eu seleciono aqui o arquivo alterado e clico nesse ícone. Aí simplesmente ele gera para mim uma mensagem de commit. Se não estiver criando aí nesse padrão do conventional commit, você pode vir aqui e dar instruções personalizadas. Então, nessa opção do AI Assistant, eu coloquei todas as regras que eu queria para seguir as convenções, para criar com os prefixos, expliquei cada um aqui, pedi as regras para escrever tudo letra minúscula, quantidade limite de caracteres. Então aqui ele cria o head do commit e aqui a descrição. Fica bem organizado. Às vezes, por exemplo, até o arquivo alterado, ele coloca aqui entre classes, e aí lá no GitHub, quando vai ver, está com aquele destaque de código. Fica muito prático utilizar isso aqui. Aí suponha que a primeira commit que gerou eu não gostei, eu posso clicar novamente, e aí ele gera outro para mim. Isso aqui é um ganho de tempo enorme. Aqui eu tenho um histórico dos commits já gerados, daquele plugin aqui que eu uso para essa parte aqui do Conventional Commits. Aqui tem templates que eu posso criar. É uma ferramenta bem útil aqui. Repare algumas opções que tem aqui nessa aba aqui aberta. Às vezes você faz um commit e ficou faltando um arquivo que era para ser commitado junto. Em vez de você ir lá, lembrar vários comandos, você pode utilizar a própria interface aqui, por exemplo, o amend,
eu acabei de fazer um commit, mas esqueci de commitar junto um arquivo. Aí você pode sobrescrever aquele commit unindo com esse arquivo. Basta marcar esse amend aqui e clicar aqui nesse botão. Ele já vai fazer o commit e o push para você. Outro recurso aqui que eu acho bem interessante é essa parte de gerenciamento aqui. Eu sempre habilito essa opção, que é para mostrar por diretório e não para mostrar vários arquivos lado a lado, que você não sabe qual é a hierarquia. Então, uma dica é sempre marcar aqui para ver por diretório. Às vezes você faz uma alteração e você ainda não quer subir porque não está pronta, mas precisa mudar de branch. Então, uma coisa que pode fazer aqui também, que é muito útil, é colocar isso aqui numa área temporária para a branch ficar livre e você poder mudar, fazer outra alteração. Então, basta selecionar a alteração que você quer arquivar aqui, clica nessa opção e pronto. Pode mudar de branch agora, não vai ficar mais travando essa mudança de branch. E quando você quiser restaurar a alteração, basta clicar nessa aba, vir aqui nas alterações. Aqui eu posso botar para mostrar para o diretório também. Eu vou pegar todas as alterações e aqui com o botão direito ele me mostra as opções. Eu vou clicar nessa primeira, posso usar o atalho aqui também, e aí ele restaura. Essa janela aqui eu posso selecionar o que eu quero restaurar dessas alterações que eu tinha arquivado, e aqui é um recurso que eu gosto de habilitar. Então, depois que eu fizer a restauração, se for restaurado com sucesso o arquivo, eu quero que deleta, para não ficar aqui e depois me confundir, eu não lembrar se eu já tinha restaurado ou não. E essa opção é interessante porque você pode ter modificado o arquivo e quando for tentar restaurar, ele pode dar algum conflito. Então, os que derem erro, ele não vai apagar daqui. Essa opção é bem útil. Então, eu vou clicar aqui, ela vai aplicar de novo. Está aqui a alteração, basta dar 2 cliques e aqui você vê. Um recurso também bem útil aqui dessa janela de visualização é que às vezes você não quer ver num arquivo muito grande todo o corpo do texto para ficar navegando por um monte de código e não ver a alteração que você quer porque está no meio de um monte de código que não foi alterado. Então, um recurso que eu gosto de habilitar é esse aqui. Esse arquivo aqui é pequeno, não dá para ver, mas se eu pegar um arquivo aqui com código maior, a gente consegue ver que ele oculta os trechos que não foram alterados. Vou pegar esse arquivo aqui que é bem grande, vou fazer uma alteração aqui. Agora eu vou voltar de novo na visualização. Dei 2 cliques aqui, aí repara, ficam mostrando várias linhas, sendo que a alteração foi em um pedaço de código pequeno. Eu habilito essa opção e ele dá um destaque somente onde foi alterado o código. Isso aqui é bem útil, principalmente em arquivos grandes. Outro recurso bem interessante é que o WebStorm permite você, não só o WebStorm, né? Todas as ideias de JetBrains, tem esses recursos comuns aqui do Git, você pode controlar a nível de linha o que você quer commitar. Por exemplo, se eu fizer uma alteração aqui, você pode controlar qual linha que você quer commitar por vez. Então, aqui eu posso reverter a alteração, posso selecionar, por exemplo, eu não quero commitar o arquivo inteiro, somente essa linha alterada, basta habilitar o checkbox, botar a mensagem de commit, aqui esse botão ele apenas commita local e esse commita e já faz o push. Se você não quiser mais essa alteração, você pode só clicar na seta e ele remove a última alteração feita. Esse recurso aqui é bem útil, poupa bastante tempo. Outra coisa que dá para ser feita aqui também é nessa parte superior aqui, a gente pode colocar alguns widgets. Basta clicar aqui com o botão direito e customizar a toolbar. Aqui eu coloquei 3 opções que são bem úteis para mim. Então, essa opção aqui que é para atualizar o projeto, ou seja, todas as alterações que teve lá nas outras branches, ele traz aqui, não precisa ficar mudando de branch e fazendo um git pull em cada uma. Ele já vai atualizar mesmo as branches em que você não está. Você está na sua branch de trabalho, atualizar a develop. Aí você clica aqui, ele já atualiza tudo para você. Outro widget que eu habilitei foi esse para mostrar o diff, que são essas alterações aqui que está na área de stage aqui, esperando ser commitadas. Então, por exemplo, eu adicionei um espaço a mais. Se eu clico aqui, ele mostra para mim as alterações. Para não ter que abrir esse painel aqui e dar 2 cliques. Então, ele mostra a alteração que está aqui no arquivo, que está aberto atualmente. Outro muito útil, esse aqui para mostrar o histórico. Às vezes você tem um bug, algo difícil de mapear, e você quer ver todo o histórico de alteração desse arquivo ao longo do tempo. Então você pode abrir o arquivo, o foco está aqui do cursor e eu clico nessa opção. Ele vai mostrar aqui para mim todas as alterações que esse arquivo sofreu. Então, em vez de ficar poluindo, mostrando alterações do projeto inteiro, ele mostra só a alteração desse arquivo. E aqui mostra ao longo do tempo as versões, de acordo com o commit, tag. Aqui eu posso habilitar mais opções também. Por exemplo, aqui não está mostrando, mas eu poderia habilitar para ver o hash do commit.
Então eu poderia habilitar aqui ou tirar informações que não são úteis no momento, data, autor, fica a seu critério. Então é uma ferramenta que ajuda demais aqui descobrir quanto que um bug foi introduzido ou quanto que alguém alterou o quê. Falando de novo aqui sobre o Git Blame, vou só reverter a alteração feita aqui. Outra coisa, por exemplo, eu tenho várias alterações aqui e eu quero desfazer de uma vez. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito e ir na opção Rollback. Ou clicar aqui direto no próprio ícone. Aí ele vai abrir aqui para selecionar quais arquivos eu quero remover as alterações feitas. Esse recurso aqui é interessante. Às vezes a alteração não foi só em um arquivo. Você criou um arquivo novo e aí você já quer deletar aquela cópia de arquivo. Aí dá para habilitar essa opção aqui para não ter que manualmente ir lá apagar, por exemplo, uma pasta. Uma pasta vazia não seria detectada e não seria comitada, mas ela fica localmente ocupando espaço visual ali. Então eu clico em Rollback, pronto. Já reverteu as alterações aqui. Então são uns recursos bem úteis que eu uso bastante. Dando continuidade, no menu de contexto aqui, ele aparece várias opções também. E sobre o que eu tinha falado sobre o equivalente ao Git Blame, o Git Toolbox aqui do WebStorm, ele mostra essas informações aqui, que podem ser totalmente personalizadas. Por exemplo, eu poderia remover mais informações, eu não preciso da hora, ou não precisaria da data, ou o formato da data eu quero diferente. Dá para alterar isso num nível granular muito grande. Inclusive, essas informações, se eu não quisesse poluindo aqui na interface, no arquivo aberto, eu poderia colocar ele aqui embaixo, no rodapé, e ele ficaria aqui ao lado. Aqui, por exemplo, eu tenho as branches, que está trabalhando, ele mostra aqui, quando um arquivo é alterado, por exemplo, se eu altero aqui, ele mostra para mim aqui, o número 1, indica que tem uma alteração ainda que não foi comitada. É um recurso também bem útil. Aqui ele mostra para mim a branch atual. Aqui eu posso mudar de branch, fazer commit, push por aqui. Posso criar uma outra branch também. Essa ferramenta é bem útil. Vou reverter a alteração aqui. Outra opção aqui que eu poderia ter é clicar aqui nesse espaço entre o número e essa linha divisória. Ele me dá essa opção do Git Blame também de mostrar aqui por data as alterações que foram feitas com o nome da pessoa. Se eu passo o mouse aqui, ele me dá mais informações, ou se eu clico, ele abre todo esse painel aqui completo. Eu já vou explicar mais aqui também esse painel que tem bastante recurso. Clica com o botão direito, posso fechar, ver as alterações, esses arquivos de diff. Posso adicionar alguma nota de revisão, vou fechar. Outro recurso aqui interessante, eu posso, pelo menu de contexto, acessar algumas opções, como por exemplo, eu posso ver o meu histórico local. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim cada alteração feita. Então, até aquela opção de arquivar e desarquivar a alteração, ele tem mapeado aqui. E aí você pode ver, ao longo do tempo, todas as alterações que você fez. E são alterações locais que não necessariamente foi comitada. Então, o autosave aqui está habilitado. Então, a cada alteração que eu faço aqui, ele já gera um histórico, já salva automaticamente. Outra opção aqui, nessa parte de histórico ainda interessante, é que eu posso selecionar um trecho do código no arquivo. Por exemplo, se eu pegar um arquivo aqui maior, eu posso verificar se esse trecho específico foi alterado ao longo do tempo. Eu volto aqui no menu de contexto, venho na parte do histórico e histórico aqui para essa seleção. Aí eu vejo o que eu mudei aqui. Então, quando está fazendo uma alteração muito complexa e que você quer voltar ao que você fez, como é que você acha o histórico se aquilo não foi comitado? Não existe histórico. Mas aqui ele tem esse histórico de alteração local, o que salva a vida quando você está fazendo uma alteração bem complexa. Outra opção aqui nesse histórico de contexto, aqui eu posso mostrar essa visualização, é bem interessante também. Ele abre esse modal e aí eu tenho uma visualização, não só aqui com o arquivo modificado, mas mostrando a árvore aqui de alteração. Dá 2 cliques, ele já mostra todo o diff. Eu posso clicar aqui de volta para mostrar o arquivo inteiro. E por último, nessa opção aqui ainda de Local History, eu tenho essa opção aqui também que é interessante, as alterações recentes. Ele abre o painel aqui do lado, eu posso fazer uma pesquisa. Então ajuda demais aqui a achar uma alteração feita. Posso fechar aqui esse painel. Vamos para essa última opção aqui do menu de contexto. Aqui eu tenho essa opção do Git Toolbox. Essas opções que são para a versão Pro do plugin, não vejo necessidade, a própria IDE já supre isso daqui, só com a parte gratuita já é suficiente. A parte de Git aqui tem alguns recursos incríveis. Por exemplo, você pode comparar uma branch
Então isso é bem comum em produção em projetos mais complexos. Como não tem várias branches, porque isso aqui é um projeto simples de uma lib, não aparece aqui. Mas se abrisse aqui um projeto que tivesse várias branches, ele ia dar a opção com qual branch eu quero comparar. Então eu posso comparar a branch inteira, minha branch de trabalho, com a branch, por exemplo, de prod ou develop, para ver o que está diferente. Ou eu posso comparar o arquivo específico que está aberto com a branch remota. O que é perfeito, porque dá controle total para ver as alterações. Aqui esse arquivo não tem diferença nenhuma. Eu posso forçar aqui, vou ver se dá certo, faço uma alteração. Aí agora eu volto aqui na parte de Git e vou buscar a opção de comparar. Comparando aqui com a branch, ele vai mostrar o que está diferente, exatamente essa parte que eu mudei. Então isso é legal porque em ambiente de produção nas empresas, acaba acontecendo às vezes de uma branch estar diferente da outra. Não está com todos os commits que deveria estar. Então isso aqui ajuda a mapear e descobrir eventuais problemas por conta disso. Voltando aqui nas opções do Git que aparece, aqui eu posso fazer um clone, eu posso criar uma tag por aqui, posso ver a branch, fazer um merge, um rebase, então facilita demais, não precisa ficar preocupando em lembrar o comando, porque isso aqui às vezes até causa insegurança, porque se erra o comando pode gerar um problema depois na aplicação. Então aqui você tem essa série de alterações que você pode fazer por aqui. Você pode ver também essa opção, ele mostra uma revisão aqui das últimas alterações onde estava o cursor. E uma das novidades mais legais que tivemos aí nos últimos tempos para as ideias de JetBrains são aqui nesse painel. Esse painel do Git aqui, ele é completo. Então você vê todas as suas branches. Olha que legal essa visualização, como é simples. Você vê as branches locais que tem aqui, as branches remotas. Então, por exemplo, eu quero criar uma branch aqui a partir dessa branch local. Eu clico aqui nesse sinal de mais. E ele me dá a opção aqui, ele já faz o checkout automático, né? Ou seja, ele sai da branch que eu estou e já entra na branch de trabalho criada. Então eu vou criar aqui um prefixo de branch, fit, e dar um nome qualquer. Aqui, se eu quiser sobrescrever outra branch que já tinha com esse nome, aí eu vou clicar aqui em create, pronto. Ele já cria a branch, já organiza aqui para mim na hierarquia da pasta que eu criei e já fez o checkout para ela. Então aqui já puxou todas as alterações dessa branch main e eu posso começar a trabalhar nela. Uma coisa interessante é, às vezes você precisa ficar em uma branch trabalhando em uma feature por mais tempo e você não quer que ela fique desatualizada em relação a outra branch de origem remota lá, porque senão depois vai dar muito problema para resolver conflito. Então tem um recurso bem legal, eu estou nessa branch aqui de trabalho. Eu posso clicar na branch que eu quero puxar as alterações dela para atualizar minha branch de trabalho. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui nessa opção. Posso fazer um rebase, um merge. Eu recomendo sempre fazer um merge aqui. Mesmo que não fica tão limpo o histórico ali, você sabe exatamente tudo que foi feito. Então eu posso clicar aqui em merge, ele simplesmente pega essas alterações e mescla com essa branch de trabalho. Um recurso muito legal que tem também é que, caso tivesse algum conflito, ele já mostraria aqui para mim, abriria um modal e com a lista de arquivos que deu conflito. Eu poderia dar 2 cliques, abrir um por um e ver um diff, igual a visualização que a gente viu aqui há pouco, mostrando para mim assim um comparativo lado a lado das branches. Por exemplo, aqui. Ele abriria uma visualização assim, onde eu poderia resolver os conflitos. A diferença é que lá teria mais uma coluna. Teria a coluna atual, como iria ficar, e a coluna das alterações, por exemplo, indicando a alteração na branch local e na branch remota. E aí você só poderia escolher aqui qual alteração que você quer pegar e qual que você quer excluir. E no final tem a opção de fazer o apply dessas alterações. É da melhor forma possível de resolver conflito de branch. Mais recursos aqui que são interessantes. Aqui eu não vou ter uma visualização tão precisa porque o projeto foi feito com base em uma branch, mas se tivesse várias branches aqui, iria ter vários commits aqui de merge sujando todo esse histórico. Um recurso legal que lançou recente foi que eu posso ocultar esses merge. Então repara como ele limpa aqui. Aqui não dá para ver tanto como isso aqui simplifica a visualização da árvore aqui de commits, mas se fosse um projeto maior, ia reduzir muito aqui. Esses commits de merge aqui suja bastante. Aqui tem outras opções, First Parent também, que deixa uma estrutura mais linear. Aqui você pode escolher por data do commit, ou pode clicar aqui também, para mudar a forma como você quer organizar. Eu gosto de deixar nessa e marcar o no merge, porque geralmente não interessa aqui o commit de merge quando você quer analisar aqui essa árvore de commit. Aqui você tem também 2 opções também para branch.
pode mudar a visualização. E o bacana é que às vezes você está achando estranho, não está mostrando aqui alguma coisa, você esquece que aplicou o filtro. Mas olha que legal, isso colocou um indicador, uma bolinha verde aqui, indicando que teve alguma alteração. Ou seja, não está na visualização normal, está aplicado algum filtro. Aí você vem aqui e vê o que está aplicado, ó, no Merge. Aqui é legal que ele mostra todos os dados que você precisa. Caso falte algum, dá para habilitar aqui nessa opção. Aqui eu posso botar mais informações, por exemplo, o hash, que é bem comum. Você quer pegar e voltar ao estado de um commit, aí você vai precisar do hash. Aqui tem esse ícone aqui do cherry pick, que é quando você está, por exemplo, numa branch e quer pegar as alterações de outra através de um commit. Então, por exemplo, eu estou em uma branch aqui, que é essa branch example, e eu quero pegar uma alteração que teve em outra. Aí você pode dar 2 cliques na outra branch, ele vai mostrar o histórico dela, escolhe o commit que você quer trazer para a branch atual e só clicar em cherry pick. Aí ele já vai trazer e aplicar a alteração. Simples assim, sem precisar usar a linha de comando. Aqui ele mostra para mim as tags criadas também. Eu estou usando o versionamento semântico com o Semantic Release nesse projeto, então ele indica aqui as tags. Cada vez que sobe uma release é criado uma tag, por isso que ele mostra aqui. Aqui também tem uns recursos bem diferentes. Às vezes você fez um commit que está, por exemplo, local e você errou, viu lá que o prefixo está errado ou algum texto escrito errado e você quer alterar. Aqui, por exemplo, se eu fizer uma alteração qualquer, eu vou colocar aqui uma alteração, vou commitar ela, vou gerar aqui um commit. Estou nessa branch fit aqui de trabalho, fit example, fiz o commit. Aí vamos supor que eu quero mudar o texto. Eu dou 2 cliques aqui, ele mostra aqui o meu histórico de commits. Aqui foi o último commit que eu fiz, aí eu dou 2 cliques, ele já mostra informações aqui. Se eu clicar com o botão direito, como esse commit está apenas local, eu não fiz o push por repositório remoto, eu posso renomear ainda. Então, além de outras opções, né, eu posso reverter o commit, posso encontrar erros aqui com a ajuda do AI Assistant, comparar alterações, enfim, várias coisas aqui importantes para o dia a dia. Então, aqui tem esse arquivo, quero alterar aqui a mensagem, como é que eu faço? Clico com o botão direito, ele vai estar aqui a opção Edit, mensagem de commit. Aí eu posso vir e corrigir o que eu quiser. Por exemplo, eu vou botar aqui separado, border radius. Basta clicar em OK, e aqui ele já corrigiu o texto, aí eu posso vir e fazer o push. Como que eu subo aqui, pela interface, uma alteração de um commit local, mandar para a branch remota? Eu posso clicar com o botão direito, ou clicar por aqui na própria branch, que ele já vai mandar todas as alterações. Se eu clicasse aqui, ele ia mandar somente o commit que eu selecionei. Então eu sempre clico por aqui, pela branch, clico em push, aí ele mostra isso daqui. Se eu estivesse utilizando aqui um Husky ou Left Hook, qualquer coisa que gerencie com Git Hooks, ele ia ter uma opção aqui também para Git Hook, se eu queria verificar ou não, e aparecer um checkbox mostrando se eu queria executar aqueles hooks para o push. Aí que eu vou só clicar em push e ele vai e sobe a alteração. Então, ele já atualizou aqui, subiu. Como eu não vou manter isso daqui, eu posso voltar para a branch. E por aqui eu posso deletar as branches. Eu vou deletar essa branch aqui local, que eu não preciso mais dela. Vou clicar aqui na opção Delete. Ele deletou a branch local. E posso deletar as branches remotas por aqui também. Clico aqui, Delete, e aí só aguardar um tempinho. Pronto, deletou a branch remota. Então dá para fazer tudo por aqui, sem precisar entrar lá na interface do próprio GitHub. Alguns recursos novos que tiveram esse ano, bem interessante aqui nessa parte, é a visualização. Quem está acostumado com o VS Code e já usa o Git Graph lá para ver a árvore de alterações do Git, sente muita falta. A visualização lá é bem completa, mais espaçosa, ocupa a tela toda. Aqui você pode fazer algo parecido. Então, por exemplo, eu posso vir nessa opção, eu posso abrir esse painel com mais informações em uma nova aba, e aí eu tenho uma visualização parecida com o que eu teria lá. Então, aqui eu tenho várias opções, eu posso clicar e ver o arquivo alterado nesse commit, isso facilita demais mesmo. Então, por exemplo, eu vi esse arquivo aqui que foi alterado. Eu quero ajustar alguma coisa aqui. Como é que eu pulo para esse arquivo para alterar? Basta clicar nessa opção que parece um lápis, ele já abre o arquivo e pode ser alterado aqui o que precisar. Voltando aqui nesse painel, ele traz algumas informações. Aqui são as mensagens, o e-mail, data, enfim, todas as informações relacionadas ao commit.
Voltando aqui nesse painel novamente, aqui eu fui nessa primeira opção de abrir a aba, mas eu tenho outras opções aqui. Eu posso abrir aqui. Esse aqui é o console com histórico, o que foi executado quando eu subi alterações. Então aqui, por exemplo, se eu estivesse utilizando o Husk, ele mostraria aqui o log também. Por exemplo, algo comum é rodar os testes, então teria aqui execução dos testes que foi executado. Teria várias informações aqui. Aqui, por fim, ele tem essas configurações aqui que eu posso habilitar. Que informação eu quero mostrar lá. O hash pode ser útil para muita gente. E um recurso que falta mostrar aqui, a gente falou do plugin que foi instalado. E ele tem algumas informações aqui que a gente pode editar. Então, por exemplo, se eu vir nas configurações dele, eu posso alterar aquele formato, até o formato da data. Posso alterar aqui também se ele vai ser mostrado aqui no footer da IDE. Aqui o plugin tem várias coisas que eu posso alterar. Então aqui dá para fazer uma concatenação de propriedades que vai ser mostradas. O autofetch pode alterar aí a cada quantos minutos. Por exemplo, eu vou mudar aqui para 10. Clico em Apply. Aqui o status, commit também. Então dá para personalizar bastante coisa e tudo no modo free. Aqui são mais opções, você pode ter controle absoluto. Aqui são para outros gerenciadores de código, né? Não só o GitHub. Antigamente essas integrações eram mais voltadas para o GitHub, principalmente a de pull request. Hoje ele já tem um suporte para o GitLab e para o Bitbucket. Tem plugins que não são da JetBrains, mas dá para instalar também, funciona bem. Aqui eu não quero mostrar mais essa opção, eu clico aqui em Hidden e já ocultou. Então essas são as opções que eu uso bastante aqui no dia a dia para Git, para evitar ficar tanto no terminal e ter mais controle e produtividade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ficou aqui até o final, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever, isso ajuda bastante a gente. E para quem quer usar e ficou interessado na IDE, eu vou deixar um cupom de desconto aqui na descrição para qualquer IDE da JetBrains, não só o WebStorm, um cupom de 25% de desconto. Então o vídeo fica por aqui.